Bom dia, moradores da cidade de Terezinha. Passo-vos anunciando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta manhã. A Bíblia vai dizer aqui em João 3,16: porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós sabemos que nós obtemos vida eterna em Jesus o Nazareno. Se Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus incluiu a cidade de Terezinha, a capital de Pernambuco, porque Ele amou este mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna nós obtemos através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele amou este mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós sabemos que vida eterna nós conseguimos através de aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O mundo está aí passando por grande tribulação, praga, peste, terremoto, rumores de guerra. Isso é a palavra de Deus se cumprindo nesses últimos tempos. Então te arrepende-te hoje, aceita a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida. Jesus está às portas. Jesus te ama, porque se Ele amou este mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós sabemos que vida eterna é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o único e suficiente Salvador da minha, da tua, da nossa fé. Ele é a nossa esperança neste momento de tanto caos, de tanta tribulação, de tantas percas, de tanto distanciamento neste dia. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por mim e por você. Aceita Jesus, aceita Ele como único e suficiente Salvador da tua alma. Ele é a tua esperança, Ele é a tua esperança nesta manhã. Aceita a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça,
mas tenha a vida eterna. E vida é aqui nessa terra que Deus nos deu, de graça, favor imerecível, a graça de Deus. Mas se nós partirmos hoje, será que nós temos a certeza, a convicção de nós irmos para o céu? Então o céu é tomado a força de vontade, força de esperança, força da fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, como diz nos Hebreus. Então nesta manhã eu venho aqui em nome do Senhor Jesus Cristo vos anunciar essa mensagem nesta manhã, sem medo, sem temor e sem tremor, a certeza e a convicção desse Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceita hoje Jesus como autor e consumador da tua fé. A tua esperança está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o autor e consumador da tua e da minha fé. Jesus, Ele deu a sua vida por mim e por você, em morte de cruz, para resgate do vil transgressor, do vil pecador. Então aceita Jesus Cristo hoje como autor e consumador da tua fé. Jesus é a tua esperança nesse dia. Eu não tenho vergonha de anunciar esse Evangelho, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você. Jesus é a tua esperança nesta manhã. Talvez você pense que é a cocaína, talvez você pense que é a maconha, talvez você pense que as drogas vai solucionar os teus problemas. Nunca soluciona. Eu era um usuário, mas um dia eu aceitei Jesus Cristo como único e Salvador da minha alma, e Ele me libertou. E hoje eu passo vos anunciando um Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma o vil pecador. Talvez você encontre na bebida, no cigarro, no tabagismo, na droga, um falso conforto, mas eu quero vos anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho que transforma o vil pecador, que transforma aquela velha criatura em uma nova criatura. Então neste dia eu vos anuncio um Evangelho de salvação. Então aceita a Jesus Cristo como autor e consumador da tua fé. Jesus, Ele deu a sua vida lá no Gólgota, lugar chamado Caveira, mas ao terceiro dia a Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou. Sim, Ele ressuscitou para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Neste dia, decreto a esta palavra: acredita no Evangelho genuíno e verdadeiro, o Evangelho que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Talvez você tenha batido em tantas portas, a porta da droga, a porta do álcool, a porta do espiritismo. Talvez
Você tem ido para tantos outros lugares e não tem encontrado conforto, mas eu quero vos anunciar um Deus que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e ainda leva para o céu, para a vida eterna. Então Jesus, Ele te chama nesta manhã. Aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu quero dizer que as drogas vai te levar para o abismo, o álcool chama outro abismo, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas nesta manhã eu vos anuncio um Deus que tira o homem do abismo, um Deus que transforma o vil pecador numa nova criatura. Talvez você tenha batido em tantas das portas, mas não tem procurado uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus. Como pastor aqui da nossa região, da nossa cidade, pastor Evandro, para a glória do nome de Jesus Miranda, nosso pastor presidente Ailton José Alves. Então eu lhe convido, hoje, amanhã e domingo, nós temos culto online, culto presencial. Então faça uma visita à nossa igreja e você vai ver que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu decreto a esta pregação nesta manhã, porque lá em João 3,16, porque Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele deu a sua vida por mim e por você. Jesus, Ele ainda transforma a tua, a minha e a nossa vida ainda. Então aceita a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Lá em João 3,16, porque Deus, Ele amou este mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna nós temos em Jesus, o Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa, a minha, a tua, moradores dessa cidade de Terezinha, está em Jesus, o Filho de Deus. Aceita a Jesus Cristo. Lá em Mateus 10:32, todo aquele que me confessar perante o homem, eu o confessarei ele perante o meu Pai que está no céu. Então confessa, aceita a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único e suficiente Salvador da tua alma, da tua esperança. A esperança nesse caos, nessa situação tão horrível de pandemia que nós enfrentamos no mundo, na cidade de Terezinha. Só Jesus pode nos trazer conforto, só Jesus pode nos consolar. Então aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida.
Jesus é a tua, é a minha, é a nossa esperança. Deus, Ele é maravilhoso. Talvez você pense que a droga, que o álcool vai te satisfazer, te acalmar, trazer uma falsa paz. Mas eu quero dizer que nem a cocaína, nem a maconha, nem o LSD, nem o álcool, nem o tabagismo pode te trazer o conforto e a verdadeira paz que Jesus Cristo tem para te dar. Então neste dia, Jesus te convida, aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma. Jesus é a tua esperança. Como eu disse lá em Mateus 10, agora o versículo 33: todo aquele que me negar perante o homem, eu o negarei perante o meu Pai que está no céu. Não seja negado por Jesus Cristo que está à direita do Pai, mas confessa Jesus Cristo, aceita, renuncia o teu pecado, o teu adultério, a tua fornicação, sai desse abismo. Jesus está voltando, Jesus está anunciando através dos seus servos que está sendo levantado pela internet, pelas igrejas, na rua. O evangelho está sendo anunciado, um evangelho verdadeiro, um evangelho que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Louco, a Bíblia diz: se eu te pedir a tua alma hoje, o que é que tu tens para me oferecer? Então aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Jesus é a tua esperança. Jesus nessa feira é a única esperança. Talvez você tenha batido em tantas as portas, talvez você tenha ido para tantos lugares, mas o vazio, a depressão, a opressão ainda lhe segue. Mas eu quero dizer que o teu refúgio, como diz lá em Salmos 46:1, porque Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente em nossa angústia. Que Deus te abençoe, que Deus dê outra oportunidade. Mas eu quero lhe dizer, o semeador saiu a semear e saiu a pregar esse evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Escute, faça como o salmista Davi disse no Salmo 119:11: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então guarda a palavra, guarde a palavra, porque a palavra e a Bíblia é um só. Que Deus abençoe em nome de Jesus.